Fala pessoal, boa tarde! Mais um vídeo aí, acho que esse foi em seguida que eu gravei, faz pouco tempo que eu gravei o outro, mas eu vou deixar esse aqui guardado por um tempinho também, então vocês não vão ver. E nesse daqui o que eu quero falar com vocês é uma coisa muito séria que tá acontecendo muito recentemente aí, que é referente a o verdadeiro motivo, o verdadeiro propósito de uma discussão, tá? Eu quero trazer isso para vocês porque isso não é óbvio. Isso é uma coisa que eu comecei a reparar, a entender, depois que eu comecei a ver muito Jordan Peterson, depois que eu comecei a trabalhar o meu awareness, a minha autoconsciência do fato de tentar entender o porquê eu faço o que eu faço, né? Eu quero começar falando hoje sobre uma discussão que eu tive muito tempo atrás sobre... eu tinha um brother meu que a gente estava discutindo sobre Bolsa Família, né? Não quero falar sobre política, não é sobre isso, não é sobre a opinião de cada um, por favor, não pensem que eu vou para esse lado. Mas nós estávamos discutindo sobre onde deveria ser utilizado ou não a Bolsa Família. E esse meu amigo, ele tem um comportamento que muitas pessoas devem ter amigos ou conhecidos que tem, que é aquele cara que ele gosta de ser do contra para ele ter razão. Eu já fui esse cara por muito tempo, né? E em nossa discussão nós estamos falando sobre o que tornava um cara elegível ou não, ou o que ele poderia utilizar ou não, Bolsa Família e tudo mais tal. E a conversa vem, conversa vai, conversa vem, e a gente já estava discutindo num ponto que a gente já estava caminhando para o lado de se ofender. E aí o que eu reparei? Tanto eu quanto ele, tá? Não tô excluindo nenhum de nós dois dessa responsabilidade. No meio da conversa, para tentar validar os meus argumentos, eu já estava entrando no Google e procurando exatamente com as minhas palavras o que eu queria encontrar. E adivinha só o que acontece quando você faz isso? Você encontra. Deve ter um pesquisador tchecoslovaco da casa do caralho que fez uma pesquisa com dado XYZ que vai falar exatamente o que você quer ouvir. E eu já estava pegando aquelas coisas que eu e nem ele havíamos nem sequer lido aquelas informações e jogando um na cara do outro para tentar ter razão. E aquela informação que eu estava copiando e colando e mandando para ele, eu não tinha verificado fonte, eu não tinha lido até o final, eu não tinha entendido o que era ou não era. E o que ele mandava para mim, eu nem sequer abria, e o que eu mandava para ele, ele nem sequer abria, e a gente continuava se xingando ao ponto de encher o saco e sumir, acabou, não vou mais conversar sobre isso, e foi-se. Onde eu quero chegar com isso, tá? Sempre que a gente entra numa discussão com alguém, a primeira coisa que você tem que pensar é eu falo bastante vezes a primeira coisa, né? Agora que eu percebi. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: se o seu intuito é mudar a ideia da pessoa, então você tem que estar aberto a mudar a sua também. Quantas discussões você já entrou na sua vida onde você estava aberto a mudar de opinião? Cara, se eu pensar nas minhas, só agora, com 30 e poucos anos de idade, eu começo a pensar nisso. Se eu for entrar numa discussão, eu tenho que entrar pensando em mudar, pensando inteiramente aberta, para tentar entender e mudar. Então, o que acontece? 99,99999% das pessoas que estão discutindo algo, seja no bar, vamos discutir política no bar, seja no bar, essa pessoa não está preocupada em mudar a sua opinião, ela não está preocupada com a sua ideia, ela está preocupada em ter razão, ela não está preocupada com a verdade, ela está preocupada em ter razão. Todo mundo é assim, cara. São pouquíssimas situações onde você vai ter uma conversa genuína com alguém para que você queira realmente progredir e melhorar. O objetivo de qualquer discussão e conversa, como diria o Jordan Peterson, é você terminar em um lugar melhor da onde você começou. Me diz, quando você está sentado no bar tentando converter o seu amigo que pensa diferente de você politicamente, quem que vai terminar numa posição melhor do que estava?
Ninguém. Você não vai. Você vai sair com triplo de ódio e ele com triplo de ódio. Os dois vão começar a se ofender. Aí me diz de coração, você mudaria o seu jeito de pensar porque alguém tá te ofendendo, bicho? Se alguém te ofende, você pensa em mudar? Se alguém vira pra mim e fala, você é um burro por pensar nisso, você acha que eu vou fazer o quê? Você acha que eu vou mudar? Você acha que alguém vai realmente, porra, é verdade, o cara me chamou de burro, deixa eu pensar. Não, cara. É justamente o contrário. Se alguém me chama de burro por eu acreditar no que eu acredito, eu fico puto e vou fazer o dobro do que eu faço de birra, de ódio. Porque é o que as pessoas fazem. Quando você chama alguém de burro por não acreditar no que você acredita, ela vai acreditar em dobro. Porque ela está se sentindo atacada, está se sentindo ofendida. Ela vai buscar isso. Então você tem que pensar assim como hoje eu penso também. Eu tenho vontade de chamar um cara de burro. Quando o cara fala uma merda, eu tenho vontade de virar pro cara e falar, bicho, parece que você tá falando pelo cu, porque só tá saindo merda do que você tá falando. Dá vontade de falar um bagulho desse. Só que tipo, o que eu vou ganhar falando um bagulho desse? Esse cara não vai deixar de falar merda. Esse cara não vai mudar o ponto de vista dele. E o pior, a chance dele virar e tentar me ofender é gigantesca. Então o que eu tô querendo ganhar atacando uma pessoa desta forma? Eu tô querendo ganhar uma discussão, eu tô querendo alimentar o meu ego. Eu não tô preocupado com o que ela tá pensando. Eu tô preocupado com o que eu tô pensando, com o que eu tô sentindo. E é exatamente isso que invalida qualquer discussão, porque você tá lá pra o quê? Pra ser legal? Pra você ser o bambam do rolê? Aí você para pensar, vamos pensar nos caras que hoje em dia estão ou fazendo dinheiro, ou mudando o mundo, ou influenciando muitas pessoas. Vocês acham que eles perdem tempo com isso? Enquanto eu e você, ou sei lá quem está discutindo aí sobre política, eu não me excluo disso, porque eu sou humano e eu tenho vontade de alimentar o meu ego. Todo mundo tem. Enquanto eu, você ou qualquer outra pessoa está discutindo sobre política, o Steve Jobs estava lá, criando a Pixar. Bill Gates estava lá, fazendo 1 milhão por minuto que ele faz. Elon Musk está construindo um foguete, enquanto você está discutindo com o seu brother num boteco há 3 horas seguidas, que a direita ou que a esquerda é melhor que a direita é melhor que a esquerda, que não sei o que lá, que o coronavírus existe, não existe. Se você não está disposto a mudar a sua ideia, então você já não entra numa discussão. Porque a única coisa que você vai tentar fazer o tempo inteiro é provar que você está certo. E não tentar chegar num lugar melhor de onde você começou. E você pode ter certeza, a outra pessoa do outro lado está pensando a mesma coisa. Ela está batendo em você porque ela quer estar certa. E não ela está preocupada com a verdade. Isso se aplica para todos os níveis de discussão. Quem nunca teve aquele brother que sempre tem o amigo que manja tudo, né? Cara, essa tinta aqui na parede ela é boa porque ela não descasca. Esse pano aqui ele é bom porque ele não mofa. Não, mas meu amigo bioquímico da NASA falou que esse pano, ele... Por que o cara tá te falando isso? Porque ele tá preocupado com o seu pano? Porque ele tá preocupado com a sua saúde? Porque ele tá preocupado com o meio ambiente, com o mundo? Ele tá falando isso porque ele quer ter razão. É simples assim, né? É igual o religioso fervoroso, né? Independentemente da religião. Estou falando do fanático. O fanático por qualquer religião. Você pode vir com quantos fatos você quiser para ele. Ele não vai mudar de ideia. Então por que você está perdendo tempo com isso? Né? Porque você sabe que ofendendo ele não vai mudar de ideia. Que mostrando os fatos ele não vai mudar de ideia. Então por que você está perdendo tempo? Você está perdendo tempo porque você quer alimentar a porra do seu ego. Então coloca o seu ego de lado. Pensa. O que hoje eu faço, né? Eu não vou dizer para você que eu ainda não entro nessas discussões. Eu entro, porque eu sou um ser humano e estou constantemente pensando no meu comportamento sobre o que eu deveria ou não fazer. E o motivo de eu estar criando este vídeo agora é justamente porque eu passei por uma situação dessa recentemente, onde eu me vi discutindo durante horas sobre um bagulho com pessoas que não estavam querendo mudar e eu também não. Então por que eu tô discutindo, bicho? Eu podia estar fazendo qualquer coisa, eu podia estar upando, eu podia fazer qualquer coisa e eu estou discutindo com pessoas que não estão abertas a ouvir o que eu estou falando, sendo que eu não estou aberto a ouvir o que elas estão falando também.
Então a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no intuito da sua porra da sua discussão. Se você quer fazer com que alguém mude de ideia, você primeiro tem que estar disposto a mudar de ideia. E isso vai mudar a direção de qualquer conversa que você tenha, tá? A segunda coisa que você vai pensar: vale a pena perder esse tempo, investir esse tempo? Vale a pena? Vale a pena no sentido que o nível de discussão que você está tendo com essa pessoa vai deixar vocês dois em algum lugar mais pra frente? E a terceira coisa que você tem que fazer sempre é prestar atenção no que você está fazendo. Quantas vezes eu não menti, criando situação como: eu tenho um amigo que fala isso, eu li isso aqui, eu sei disso aqui, quando na verdade você não sabe. Você está criando fatos que simplesmente a outra pessoa não pode refutar. Você já viu a pesquisa XYZ do Instituto Nacional de... Você nem sabe o que você tá falando. E você tá falando um bagulho desse? Pra quê? Pra ganhar na discussão? Pra ter... É isso que você tem que pensar, bicho. Porque senão não vale a pena. Não entre nisso. Porque todo mundo que está fazendo sucesso está mudando o mundo, que está chegando nos seus objetivos de vida. Esses que sejam, sei lá, simples, como comprar o seu primeiro apartamento, ou sei lá, objetivos de vida de propósito. Meu propósito é cuidar da minha família. Esse cara não vai perder tempo com isso. Porque quanto mais tempo ele perde com isso, menos ele caminha na direção do objetivo da vida dele. Ele tá literalmente gastando o tempo dele que ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, tá? Então pensa nisso, referente ao objetivo de toda a santa discussão. 99% de todas as discussões, seja no LinkedIn, seja no Facebook, seja no Twitter, seja pessoalmente, seja no boteco, elas não têm o intuito de fazer com que você mude de ideia. Ela tem o intuito de alimentar o ego de quem está falando. Quando você está disposto a mudar a ideia de alguém, você está disposto também a mudar a sua. Então, se você não está disposto a mudar de ideia, você está falando o quê? Para dar a sua opinião porque alguém vira para você e pergunta: me diz a sua opinião sobre tal. Essa pessoa quer realmente saber a sua opinião? Ou ela está esperando você falar alguma coisa para ela te atacar? Porque se você fala a opinião, fala: você é burro de acreditar nisso. Para de conversar agora. Para de conversar com isso. Muda de assunto. Ou então indaga ela desse jeito que eu tô te indagando agora. Você realmente quer que eu mude de ideia falando isso pra mim? Seja claro. Você tá me chamando de burro, velho. Você espera o quê? Mas é brincadeira. Pau no cu, foda-se que é brincadeira ou não. Se é brincadeira ou não, é brincadeira o quê? Pra aumentar o ego. Então vamos discutir dessa forma. Então chama o público, vamos fazer um stand-up aqui, ó. Todo mundo em pé aqui, ó, um falando com o outro e vamos ver quem ganha. Vamos discutir dessa forma. É um campeonato de discussão. Então pensa nisso, tá? Primeira coisa, se você quer mudar a ideia de alguém, você tem que estar disposto a mudar a sua, tá? Fica com isso aí na sua cabeça. Para quem assistiu, maravilha. Para quem não assistiu, paciência. E vamos fazer o seguinte: o primeiro cara que comentar, tanto no YouTube como no LinkedIn, sobre esse vídeo, eu mando de graça o livro do Schopenhauer pro cara pelo Google Play. Como ganhar um argumento mesmo sem ter razão. Isso aí é um alimento para sua alma, para sua mente, para seu poder intelectual, para você começar a entender quantas falácias, quantas técnicas nós utilizamos para ter razão, mas não para explorar a verdade de qualquer discurso. Beleza? Então valeu, gente, obrigado por ter ouvido, fiquem salvos aí nessa porcaria desse coronavírus e tenham uma ótima tarde.